Bom dia, meus amigos, minhas amigas, membros aqui da nossa comunidade, pessoas de outros lugares que também nos acompanham, de outras igrejas. Como é bom nós podemos celebrar o imenso amor do nosso Deus, podemos celebrar mesmo de forma virtual, mas isso nos alegra muito. Aliás, nesse domingo, de forma muito especial, nós seremos lembrados o quanto Deus ama a todos nós e o quanto você e eu carecemos, aliás, desse amor de Deus. Assim eu quero saudar a cada uma de vocês com as palavras que são lema dessa semana que se inicia, palavras do Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículo 15, que diz assim: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Essa é uma palavra que faz parte lá da parábola do semeador e que, na verdade, lembra, da palavra de Deus, que quando ela cai numa terra boa, realmente traz muitos e muitos bons frutos. Ou seja, lembra o quanto a palavra de Deus é importante para todos nós. Assim nós celebramos em nome e na presença deste Deus de amor, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E convido para cantarmos o hino muito, mas muito conhecido, o hino Grandioso És Tu. Nesse hino seremos lembrados o quanto o amor de Deus envolve todo o nosso viver. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Após esse hino que nós cantamos, lembramos do Deus gracioso que nós temos. Eu quero convidar que nós possamos nos colocar diante então desse Deus de amor em oração. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, queremos te agradecer de todo o nosso coração, com todo o nosso ser,
te agradecer por esse novo dia de vida que recebemos das tuas mãos. Também te agradecemos por podermos celebrar juntos, mesmo estando fisicamente distantes, mas juntos na mesma fé, iluminados e iluminadas por ti. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que tu amas a todos nós de forma incondicional, que estás ao nosso lado para nos apoiar, para nos auxiliar, para nos dar sempre o caminho certo a ser seguido. Pedimos que o teu Espírito Santo possa nos iluminar nesse momento, onde nós iremos ouvir a pregação da tua palavra, e que essa palavra possa, sim, chegar até nós, e tal qual o versículo da saudação, que essa palavra também possa ser uma semente que encontre, então, uma terra fértil e possa frutificar muitos e muitos bons frutos. Assim nos alegramos com fé, com esperança, em nome de Jesus. Amém. E eu convido para cantarmos um hino que justamente nos faz lembrar do quanto nós então dependemos do amor de Deus, do Deus que resgata, do Deus que cuida das suas ovelhas. Cantamos o hino então, Meu Bom Pastor. Meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias-me perto de ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, pra sempre ao teu lado estarei. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Amados, faço-lhes um convite. Vamos deixar nesse momento que a nossa sinceridade possa estar no nível, vamos dizer assim, no grau máximo. Podemos fazer isso? Por quê? Porque eu quero fazer algumas perguntas ou trazer algumas situações que acontecem na nossa vida ou na vida das pessoas, e você então, com toda a sua sinceridade, você pode responder para ti ou te avaliar dentro dessas situações. Talvez você já passou por elas, ou talvez você possa pensar como você agiria ou reagiria nessas situações. Vamos lá, algumas situações. Pense que você está dirigindo numa rodovia bem reta e cujo limite é 80 km por hora. Daí você é avisado que logo ali adiante tem um radar que vai estar medindo esses 80 km por hora. O que acontece? Você está acima da velocidade e tem que reduzir, e logo depois que passa o radar você pisa de novo no acelerador, volta a acelerar de novo, ou você está dentro da velocidade que é da rodovia? Uma outra situação. Você já levou alguma multa de trânsito por cometer alguma infração, sendo que você sabia que estava fazendo algo de errado? Por exemplo, estacionando numa vaga que é para idosos ou para pessoas cadeirantes, ou talvez você andou acima da velocidade, como nós falávamos anteriormente, ou fez uma ultrapassagem perigosa, enfim, você já levou alguma multa por cometer alguma infração de trânsito e você sabia que você estava errado? Ainda na questão do trânsito, no nosso país nós temos a tal da lei seca. Bom, pelo menos até onde eu sei é isso. Ou seja, como diz o ditado, se beber, não dirija. Você obedece essa regra 100%?
Vamos mudar de contexto agora. Podemos, acho que, envolver todos nós, né? Porque todos nós provavelmente passamos por alguma escola algum dia. Na escola é proibido colar, né? Não pode colar nas provas. Seja sincero, você já colou alguma vez? Ou nunca fez isso? Ou você já passou cola para alguém? Porque também é proibido. Adiante. Vamos pensar na nossa casa. Todos nós sabemos como é importante ter paciência e ter todo o amor com as pessoas que vivem conosco. A esposa ou o esposo, os filhos, às vezes os pais, enfim, as pessoas que estão na nossa casa, certo? Você consegue ter essa paciência sempre e esse amor com todos que estão à sua volta, já que isso é o recomendado? Uma outra situação. Todos nós sabemos que cada pessoa tem a sua opinião e que isso é muito importante. Você costuma respeitar a opinião da outra pessoa? Agora vamos pensar no que Jesus ensinou. Jesus, por exemplo, ensinou que todos nós devemos amar sempre e saber perdoar. Você consegue amar as outras pessoas e perdoar essas pessoas, mesmo quando elas erram e vacilam? Isso é tranquilo para ti? Ainda uma outra situação. Nós sabemos que viemos ao mundo sem nada e também voltaremos para junto de Deus sem levar nada. Você consegue viver uma vida sem ser ganancioso ou, melhorando a palavra, sem ser materialista, já que isso não é o mais importante? E agora, pensando numa fala que Jesus disse um dia, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Claro que ele estava se remetendo lá ao Antigo Testamento, da importância de buscar em primeiro lugar a Deus. Deus ocupa qual lugar na sua vida? Ele ocupa de fato o primeiro lugar? Agora vamos para questões, digamos assim, mais gostosas do dia a dia também. Nós sabemos que, por exemplo, tomar refrigerante, comer muitas guloseimas, são gostosas mesmo, né? Ou comer alimentos gordurosos, ou coisas desse tipo, que tudo isso faz muito mal à saúde. Sabemos que faz mal para a saúde. Mas você consegue se cuidar bem e consegue evitar essas coisas? Agora vamos pensar na nossa situação atual da sociedade. Nós estamos aí numa baita de uma pandemia, né, uma coisa global. A minha pergunta é: consegues cumprir bem o isolamento que é tão recomendado? Já deixaste de usar a máscara? E eu estou até sem aqui nesse momento. Você já se pegou sem querer, talvez, mas você deixando de usar a máscara? Agora, são essas situações que eu queria trazer, poderia trazer outras ainda. Com toda a sinceridade que eu te pedi, você já sabe agora responder quem você é, como você é de fato no dia a dia? Amados e amadas, trago essas indagações iniciais, porque hoje nós temos um texto bíblico, diria assim, um texto muito contundente. Um texto que não brinca com historinha de faz de conta e também que não usa meias palavras. Um texto que eu diria assim, que desnuda a nossa vida e tira toda e qualquer cortina atrás da qual a gente pudesse querer se esconder. Trata-se de um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Romanos, na carta então aos Romanos, o capítulo 7, os versos 15 até a primeira parte do versículo 25, a parte A, como nós costumamos dizer. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou quem é que faz isso. Mas o pecado que vive em mim é que faz, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso que é na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro da minha vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou quem é que faz isso. Mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o bom, eu consigo fazer o que é mal.
Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela. Minha mente aprova que ela torna prisioneira da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, esse texto, de fato, nos mostra como nós, seres humanos, somos de fato. O apóstolo Paulo fala que o ser humano, ele tem dentro dele uma luta interior e que, infelizmente, não é por uma questão de vontade nossa, mas, infelizmente, o lado pior se sobressai. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que ele nem consegue se entender. Imagina, ele mesmo não consegue se entender, pois ele gostaria de fazer o bem, mas acaba fazendo aquilo que ele mesmo odeia. E olha que quem está falando isso é o próprio apóstolo Paulo, apóstolo chamado pelo próprio Deus para que pudesse ser missionário, e foi o grande missionário da igreja primitiva. E Paulo, estimados irmãos e irmãs, ele conhece muito bem essa luta interior, tanto que, se você já leu outras cartas que ele escreveu, você consegue perceber isso. Ele fala muitas vezes dessa luta, digamos assim, do bem contra o mal. E um exemplo disso, um texto disso, nós encontramos em Gálatas, o capítulo 5, versículo 17, onde ele escreve assim: porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra aquilo que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Ou seja, fica muito claro aqui que há sim em nós uma constante luta entre aquilo que é da vontade de Deus, e aqui citado então no texto de Gálatas, né, como a palavra Espírito, na verdade aquilo que é da vontade então do Espírito de Deus, em relação àquilo que é da vontade humana, e o próprio Paulo às vezes chega a dizer então também do espírito da carne, ou do espírito da natureza humana. E no nosso texto, voltando agora ao nosso texto de Romanos, Paulo diz que infelizmente nós optamos por fazer o mal, mas que isso não é uma atitude qualquer ou pensada, que isso é consequência do pecado que há dentro de nós. O Paulo então chega a deixar claro então que o pecado mora, ele habita dentro de nós. No versículo 18 do nosso texto, inclusive, ele chega a dizer que aquilo que é bom não vive dentro dele, na sua natureza humana. E com isso, meus irmãos e irmãs, eu me recordo e também de outros momentos onde o próprio Paulo então lembra que não há uma só pessoa que faz aquilo que é certo, ou seja, que todos erram, né? Ele cita isso no texto também de Romanos, o capítulo 3, versículos 10. E ainda afirma um pouco adiante, no versículo 23 de Romanos 3, cita que todos nós pecamos e que nos afastamos de Deus. É onde Paulo então traz que nós carecemos sim do amor, do cuidado de Deus. E eu creio, a partir disso, tudo que nós então ouvimos nessa carta, onde Paulo fala de toda essa luta interior, essa luta do bem contra o mal, onde ele sabe o que é o bem, mas acaba fazendo o mal, né, optando em fazer aquilo que é ruim. Eu creio que agora vocês entendem melhor porque eu fiz todas aquelas perguntas iniciais, que era quase um questionário lá, né, que eu pedi que você respondesse com toda sinceridade. Fiz isso para a gente poder lembrar o quanto nós somos frágeis. Para a gente lembrar que somos sim frágeis em fazer aquilo que é certo. Obviamente que eu fiz perguntas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, daquilo que nos afeta, justamente para a gente se dar conta como a gente tem dificuldade em fazer aquilo que é da vontade de Deus. E essa semana, já tendo em mente o texto aqui da nossa pregação, eu costumo logo no início da semana ler o texto que é da pregação do próximo domingo,
E com isso eu consigo ir pensando e às vezes encontra algum comentário e a gente vai pensando e preparando assim a pregação. Durante essa semana eu fiquei então pensando, já tendo esse texto em mente, fiquei pensando em algumas situações que também eu passo pessoalmente e que eu faço errado. Por exemplo, eu tenho problemas com colesterol já há alguns anos, já faz uns 6, 7 anos que eu sei disso. Mas mesmo assim, eu tomo inclusive remédios para controlar o colesterol, mesmo assim eu como muitos alimentos gordurosos e inclusive adoro um bom churrasco. Também tenho pessoalmente, por exemplo, problemas com azia, mas mesmo assim como comidas que fazem mal, especialmente à noite. Inclusive essa semana perdi uma noite de sono de tanta azia que eu tive por alguma alimentação errada que eu ingeri. Ou seja, é difícil. Eu pelo menos fico feliz que o refrigerante já consigo cortar há mais de um ano, mas o chocolate e o sorvete não. São coisas que nós sabemos, eu estou só citando coisas talvez bobas do dia a dia, coisas bem concretas que a gente sabe que fazem mal, mas que a gente às vezes não consegue abrir mão. Quantas pessoas, inclusive eu deveria cuidar do peso, e a gente sabe que deveria, mas não consegue. É a nossa natureza, nós temos muitas e muitas dificuldades em fazer aquilo que talvez é o melhor para nós mesmos e para os outros. E aí, se a gente pensar que a gente tem dificuldade com nossas coisas pessoais, imagina se a gente pensa então nas coisas da sociedade. Por exemplo, essa pandemia, que justamente nos impede de fazer cultos presenciais, né? Que faz com que a gente deve estar isolado. O Brasil é um exemplo claro de que nós não conseguimos cumprir regras. Por isso nós estamos mais de 3 meses e meio no isolamento e está cada vez pior. Sendo que países como Itália, eu até pesquisei países da Itália, também foram rigorosos, colocaram até multas, regras, e eles tiveram que cumprir, né? Inclusive com multas, porque senão não cumpriam na liberdade. Então, eles conseguiram controlar. E nós temos muita dificuldade. Inclusive aqui também, onde nós moramos em Blumenau. Inclusive essa semana, eu soube que foi colocada, né, a questão da multa para quem estivesse sem máscara na rua, porque já que as pessoas não conseguem ter empatia, não as pessoas, nós não conseguimos ter empatia com o outro, com cuidado com o outro, então precisa ser tomada alguma atitude, alguma lei para que possa doer no bolso. São exemplos concretos como nós temos sim dificuldades conosco e também em relação com o próximo, com a sociedade. Se a gente pensar então na criação, a gente vai ver cada absurdo que nós cometemos. Enfim, amados e amadas, olhando para o texto que o apóstolo Paulo nos traz, o que ele quer com isso? Paulo quer sim escancarar a nossa condição, a nossa situação como seres humanos. Mas talvez a pergunta mas o que então nós podemos fazer se essa é a nossa situação? Por que Paulo foi tão enfático, tão profundo? Será que ele quis nos colocar para baixo, nos desanimar? E aqui eu vou dizer de novo, como já disse em outro culto, 100% de certeza que não é essa a vontade de Paulo, não é isso que a intenção do apóstolo Paulo. Também não é a minha intenção nessa manhã, nesse dia, trazer isso nesse culto. Não, Paulo com certeza não quis humilhar e nem depreciar ninguém. O que o apóstolo Paulo quis com tudo isso? É justamente exaltar, elevar o amor de Deus. O que Paulo quis mostrar é o quanto você e eu, todos nós, precisamos do perdão e do amor de Deus. Ele quis, na verdade, colocar em nível máximo o amor, a revelação que Deus mostrou e teve com todos e todos nós. Por isso, no final do nosso texto, lá no versículo 25, Paulo diz que Deus deve ser louvado, pois Ele nos libertou por meio de Cristo Jesus. O convite, estimados e estimadas, é que nós possamos então reconhecer quem nós somos, quão falho nós somos, e ao mesmo tempo reconhecer o grande e imenso, incondicional amor de Deus. E que nós, sim nós, nas nossas lutas diárias, que nós passamos, que nós possamos agir de forma diferente. Por mais que o texto diga que a gente opte e faz muitas vezes o mal, mas se a gente parar para pensar no próprio apóstolo Paulo, vamos pegar ele,
quanta coisa boa ele conseguiu fazer, sim. Aqui eu acho que ele foi muito humilde, porque nós lembramos que ele, né, levou o evangelho, pregou com todos os pecados e erros dele, fez muita coisa boa. Que nós também possamos lembrar do amor de Deus e contar com a força do Espírito Santo para fazer também a diferença, que nós possamos olhar para as nossas atitudes e tentar fazer o nosso melhor. Diria que nós possamos colocar sinais concretos do amor e do perdão de Deus. E que nós possamos continuar nos cuidando também. A pandemia nos também desnuda muito e nos faz lembrar o quanto é importante cuidar de nós e ter empatia com as outras pessoas, ter cuidado. Isso também é fazer a vontade de Deus. Que você nunca esqueça que Deus te ama, que Deus te envolve com todo o amor, que Deus fez tudo por ti, faz tudo por mim, que nós possamos viver com essa convicção sempre. Amém. E quero convidar que nós possamos cantar um hino que justamente fala da gratidão por aquilo que Deus fez por nós, de forma especial na cruz, por Ele ter morrido para nos dar a salvação. Cantemos então o hino Te Agradeço. Para que nós possamos, neste momento, fazer a nossa oração final, nossa oração de intercessão, que vocês possam todos fechar os olhos e unir as suas mãos e juntos nos coloquemos na presença de Deus. Amado e bondoso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, te rendemos graças e louvor por este culto, por essa celebração. Te agradecemos por essa oportunidade, mesmo que seja virtual, de podermos celebrar, de podermos ser lembrados de todo o teu amor, de podermos ser lembrados de que tu nos cuidas sempre, mesmo que nós não mereçamos. Aliás, a nossa pregação, nosso texto bíblico de hoje, justamente nos faz lembrar o quanto nós erramos. Faz-nos lembrar de que somos pessoas pecadoras e que carecemos de toda a tua misericórdia, de toda a tua bondade, do teu perdão. Também, ó Deus, nós te rendemos graças por termos uma comunidade de fé onde nós podemos viver e conviver
E nesse tempo da pandemia nós sentimos muita falta disso. Sentimos a falta do abraço, do carinho, do poder olhar no olho e também de poder compartilhar as dores e as alegrias. Mas mesmo assim, nesse momento, nós trazemos diante de Ti aquilo que está no nosso coração e colocamos assim em Tuas mãos, de forma especial, as pessoas que estão doentes, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Também essa semana, aqui no sul do Brasil, teve esse ciclone que devastou muitas casas, muitas regiões, inclusive trouxe e causou mortes. Que também Tu, ó Deus, possas estar com essas pessoas que estão entristecidas com toda a situação. Oramos pelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais por causa dessa pandemia, mas também pessoas que estão em outros trabalhos essenciais nesse tempo. E também cada um e cada uma de nós pode lembrar ainda de pessoas, de nomes de pessoas que estão passando por grandes dificuldades. E nós aqui lembramos também nesse momento da senhora Edeltraud Beringer e também da sua família, o Alcides e a Kátia. Também oramos pelo João Vitor, que também passou por uma cirurgia, que está em recuperação. Oramos pela Verônica, que vai passar por uma cirurgia nos olhos. Também oramos pelo Ademar Corte, que está também na sua recuperação, que está fazendo todo o seu tratamento. Assim também, ó Deus, oramos pela Marlene Mund e a família dela toda, que também possas cuidar de todos eles. Também oramos pelo Sebastião Andrade Matos, que infelizmente essa semana caiu da sua cadeira de rodas e está no hospital com traumatismo craniano. Também oramos pela família da Adélia Mund. Também oramos pelo Eric, também pelo Romário, que perdeu o seu emprego. Enfim, ó Deus, com certeza todos e todas nós ainda temos outras situações que lembramos e pedimos que Tu possas, assim como o Deus amoroso que és, envolver todas essas pessoas, possas dar esperança, possas também auxiliar na recuperação, na superação da sua adversidade. E assim, ó Deus, tudo mais aquilo que está no nosso coração, seja motivo de alegria ou de dificuldade, de tristeza, de preocupação, tudo isso nós colocamos diante de Ti quando juntos oramos a oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final do nosso culto, com alegria e gratidão por podermos celebrar juntos e rogando que Deus possa continuar nos dando muita força para fazer o nosso melhor, por mais que somos lembrados que somos pessoas pecadoras, mas nós temos sim muita coisa boa para poder fazer, para colocar muitos sinais concretos de vida verdadeira e de amor. E queremos pedir que nosso Deus continue, claro, conosco e assim também que Ele nos abençoe. Que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção venha sobre vocês e permaneça com vocês agora e para todos sempre. Que a paz de Deus os acompanhe. Amém. Gente, obrigado a todos vocês por sempre podermos celebrar juntos. Eu desejo que vocês tenham um excelente domingo em família e que todos tenhamos também uma excelente semana, sempre com a bênção de Deus. Daqui fica o meu abraço. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos